Vamos continuar repercutindo aqui no AgroMais as ações da Frente Nacional de Luta, que realiza aí uma série de ocupações rurais e urbanas. As ocupações iniciaram no sábado no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, no município de Rosana. Sobre o assunto, então, eu converso agora com o Guilherme Piai, diretor executivo da Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Simone. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por receber a gente nessa segunda-feira de carnaval, tão gentilmente aqui para conversar com a gente sobre o tema, viu, Guilherme? Olha só, eu queria saber então, o ITESP, ele implanta projetos, não é mesmo, de assentamentos de trabalhadores rurais em terras públicas estaduais. Como a Fundação avalia, então, essas últimas invasões, como eu falei lá, que começaram no sábado? O ITESP é um órgão técnico que cuida da regularização fundiária urbana, rural, e nós também prestamos assistência técnica às famílias que hoje são nossos beneficiários, são produtores rurais. Nós também temos o setor de mediação de conflitos, que quando acontecem invasões, como aconteceu agora no famoso Carnaval, isso é uma prática, viu, Simone? Não é de agora. É um número reduzido de pessoas, são invasões do Estado. E o ITESP segue as leis do Estado de São Paulo. Hoje nós temos duas leis, a 17.557, que é a da regularização fundiária do Pontal, e a lei 17.517, que vai titular os nossos beneficiários, os pequenos produtores. Então, hoje, com a aprovação dessas duas leis, não existe mais espaço para invasões. E agora a justificativa é buscar um diálogo. Sempre o ITESP e o governador Tarcísio estiveram abertos ao diálogo, mais do que você imagina, Simone. Diálogo, e vocês tiveram, então, nessa área aí no município de Rosana, para tomar conhecimento, você falou que foram poucos grupos ali, mas então, vocês chegaram a ir até o local, está tudo certo, porque a gente teve notícia aqui de troca de tiros, mas a polícia acabou não confirmando, enfim, o que vocês diagnosticaram dessa situação? Olha, foi somente em uma propriedade que houve um certo conflito, a situação já está sob controle. Em todas as outras foram pacíficas as ocupações. Os donos das propriedades já estão entrando com a liminar para reintegração de posse. Todos estão sendo vitoriosos. A juíza está determinando um prazo de 5 dias para essa reintegração acontecer. Os oficiais já estão indo lá comunicando as pessoas dos movimentos sociais para eles se retirarem da propriedade. A situação está sob controle. A Polícia Militar está tendo uma atuação fantástica, maravilhosa. Seu setor de inteligência também. E todos os proprietários estão cientes que isso é um evento que já acontece há muitos anos e, como eu disse, um número muito baixo, muito reduzido de pessoas. São invasões pontuais em várias propriedades. Eu acho que acredito que eles querem mais mídia mesmo, né? Eu acredito que em breve essa situação vai estar resolvida. As pessoas, né, que ocuparam, elas foram encaminhadas, então, porque a gente falou aí em relação a essa liminar da Justiça pela reintegração de posse. Para onde é que as pessoas foram encaminhadas? Olha, repete a pergunta de novo, Simone, por favor. Em relação aí a essas pessoas, para onde é que elas foram encaminhadas, Guilherme? Porque a gente tem aí a liminar, né, concedida pela Justiça pela reintegração de posse. Então, aí a Polícia Militar vai até o local, vai até a propriedade com um oficial de justiça, mostra a liminar para essas pessoas e dá o prazo para elas cumprirem até 5 dias. Eu tenho a ciência que isso vai acontecer de forma pacífica, Simone, que não vai precisar ter desgaste ou estresse nenhum depois dessa comunicação feita pela Polícia Militar com o oficial de justiça. Para a gente atualizar aqui, foram quantas pessoas, então, né, que ocuparam essas terras aí, pontuais, que você Atualmente são falou, em torno de 10. e a situação, então, hoje dessas terras? Atualmente são em torno de 10 propriedades, Simone, onde 4 já conseguiram eliminar e as outras estão trabalhando para isso, né? Agora tem um plantão, como é feriado e fim de semana, o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está fora do ar, mas eles estão fazendo isso através do plantão. E eu acredito que em breve todos vão conseguir essa liminar para reintegração de posse.
Tá certo, porque a sociedade rural brasileira, ela repudiou essas ações, pede providências, a Associação Paulista dos Produtores de Soja e Milho de São Paulo também condenou, tem essa liminar que a gente já falou, que já saiu pela reintegração de posse, mas antes de qualquer deferimento aí de reintegração de posse, em uma decisão aí do ministro Barroso, a União deve se responsabilizar então pelo destino das famílias, acá também, com todo esse processo de relocação dessas pessoas. Os trabalhos técnicos e jurídicos, então, do ITESP, eles visam, então, identificar essas áreas passíveis de regularização fundiária? Com certeza. Ali no Pontal, nós temos milhares e milhares de hectares que vão ser regularizados, só que as pessoas confundem. O ITESP, ele prepara todo o processo, junta toda a documentação e encaminha até a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que aí vai analisar esses processos, Simone, e aí sim entregar o título para os proprietários. Hoje essa lei está vigente, nós vamos trabalhar dia e noite em cima dela para que isso aconteça. O governo Tarcísio vem para dar segurança no campo, paz para as pessoas trabalharem, segurança jurídica para eles investirem e produzirem. Tem uma discussão dessa lei no Supremo, o PT levou essa lei até o Supremo, teve manifestações da PGR, da AGU, mas o ITESP não está entrando nesse mérito. Quem está discutindo a lei é o Supremo junto com a PGR. Hoje a lei está vigente e nós vamos trabalhar para que ela seja cumprida no Pontal. E essas terras públicas aí, elas estariam, a finalidade de cumprir o uso social, quando a gente fala em relação a essa decisão do Supremo. No último governo, títulos foram entregues, mas eu te pergunto, a situação dessas terras que foram invadidas, qual é a situação delas? E eu te pergunto, para complementar, no governo passado, como eu disse, muitos títulos foram entregues. Ainda falta muito a ser realizado para promover, então, a regularização fundiária por São Paulo? Não, na verdade, cada terra tem uma realidade. Essas terras, elas têm possibilidade, sim, de serem regularizadas, mas depende do estágio documental de cada uma, como está a parte ambiental da propriedade. Se os requisitos forem cumpridos, todas receberão seus títulos, enquanto a lei estiver vigente. Então, agora, esses proprietários estão produzindo esses laudos, contratando empresas para falar do laudo da função social da propriedade, do laudo de produtividade, entregando toda a documentação. Então, mesmo essas terras, entre aspas, devolutas, se o processo for completo e se a documentação existir, nós conseguiremos, sim, através da Lei 17.557, entregar os títulos para esses proprietários. Para a gente já ir finalizando aqui, Guilherme, o ITESP, então, ele presta assistência a quantas famílias que vivem em assentamentos rurais de São Paulo? E eu te pergunto, a maior parte, então, fica no Pontal de Paranapanema? Com certeza, Simone. São 7.133 famílias, fora dos assentamentos do INCRA, que são os federais. O ITESP também ajuda, presta assessoria técnica e dá todo o suporte. Hoje não recebe nada por isso, mas somente do ITESP são 7.133 famílias, sendo 5.000 na região do Pontal do Paranapanema. 70% dos projetos estão nessa região. Guilherme, muito obrigada pela sua participação hoje, por essa conversa aqui com a gente nessa segunda-feira de Carnaval. Obrigada pela gentileza. Eu conversei então com o Guilherme Piai, que é diretor executivo da Fundação ITESP. Obrigada e Eu até que uma agradeço, próxima. Simone. Muito obrigado. Parabéns pelo programa de vocês e um ótimo restinho aí de Carnaval para todos.